Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre esses bichinhos aí, ó, os corvos. Os corvos fazem parte da cultura pop e de várias mitologias, eles estão ligados a várias simbologias, e hoje os simbologias de hoje é o simbologia dos corvos. A gente já fez aqui simbologia das corujas, simbologia dos lobos, simbologia dos morcegos, e hoje é o dia dos corvos. A gente vai falar um pouquinho desses animais que também carregam várias simbologias. Para começar, vocês têm que entender que esses animais são representados até hoje em filmes, séries e em tatuagens e carregam diversos significados ao longo de culturas e tempos. E até hoje são referenciados, tá? Eles são muito referenciados, né? Tem várias referências em diversas culturas. Para começar, a gente vai para as culturas ocidentais, que é onde a gente tem mais o vínculo deles, né? Onde eles são vinculados ao mistério, às sombras e até à própria morte. As culturas ocidentais acreditam que esses seres têm ligação com o mistério, com a morte e com o sombrio. Isso porque eles se alimentam de carne morta, carniça. Seu canto é um grave, né? Eles são como graves, têm um canto grave que, segundo a crença, anuncia mau presságio ou anuncia a morte. É alguma das crenças, né? E por eles ter esse hábito noturno, ter esse canto que é notoriamente feio, né? O pessoal acha muito feio, e por eles também se alimentarem de carne podre, tal como os urubus, por exemplo, eles ficaram muito conhecidos como uma coisa de mau agouro, alguém que não quer ver, tipo assim, se você vê um corvo, pode não ser um bom sinal, né? Pode ter alguém morto por perto. Aí é aquela associação, né? Associada à morte, associado à escuridão, por eles andarem à noite. Também é possível ver corvos durante o dia, tá? Não é que não seja possível, mas o hábito deles é noturno. É possível ver eles em diurno também, mas notoriamente são mais vistos à noite. Se enganam aqueles que pensam que os corvos são apenas mal vistos. Alguns acreditam que eles são muito inteligentes, que de fato são, tá? Corvos são capazes de aprender muita coisa. Eles são capazes até de falar, em alguns momentos, como os papagaios, né? Eles repetem palavras, são capazes de aprender a repetir. E isso é notório do animal. Não estou falando de nenhuma mitologia, não. É biológico deles. Então, eles acabam sendo símbolos de astúcia e sabedoria. E isso na sua tela é o Itagarás. O Itagarás é o corvo de três olhos, é o corvo de três patas, perdão. O corvo de três patas, que é da mitologia chinesa. Esse corvo de três patas, o Itagarás, ele é um mensageiro dos deuses. Então ele não é um mau presságio. Esse Itagarás é um bom presságio. Então lá na China, quando você vê um corvo, se imagina que é uma representação do Itagarás, ou seja, que o Itagarazo o mandou. Porque o Itagarazo é uma figura de um corvo com três patas. Os corvos que a gente conhece têm duas patas, mas o Itagarazo é um mensageiro dos deuses, na mitologia dos chineses, né? Na mitologia chinesa. Então eles acreditam que quando vem um corvo, foi o Itagarazo que mandou, que o Itagarazo é o chefe dos corvos, ou alguma coisa assim. E eles são vistos como mensageiros dos deuses, então é bom presságio. Para eles, significa até fortuna, alegria, esse tipo de coisa. Já ao contrário da mitologia chinesa, na mitologia celta, os corvos são ligados a uma deusa que, para eles, está ligado ao submundo e à morte. Então, toda vez que se vê os corvos, eles acham que esse é um presságio que se essa deusa está por perto. Né? Essa deusa, que é a deusa celta deles lá, ela é ligada ao submundo, é a deusa Morrigan. É a deusa Morrigan, é ligada à morte, ao submundo. E ela, às vezes, toma a forma de corvos, né? Ela se transforma em corvos também, além de ter sempre acompanhada por um bando deles. Ela é um símbolo de transformação, profecia, poder feminino e também mau agouro, visto que ela também é uma deusa da morte, né? Então tem gente que venera os corvos, porque são, na mitologia celta, porque são coisa de uma benevolência, né? É símbolo de coisa boa. E tem gente que já tem medo, porque anda com a deusa da morte, né? Isso aí é da mitologia celta. Eu acho que o elefante colorido nesse vídeo é a mitologia nórdica, né? Todo mundo estava esperando eu falar de Mignir e Muinir, o pensamento, né? Que representa ali o pensamento, e a sabedoria. Os corvos de Odin, né? O pensamento é memória, o pensamento é sabedoria. Segundo isso, né, segundo a mitologia nórdica, os corvos de Odin, são dois corvos que acompanham ele, pensamento e memória,
ou pensamento e sabedoria, depende da tradução. E esses corvos voam pelo mundo, ouvindo e vendo as coisas e trazendo as informações para o pai de todos, né, para o Odin, segundo a mitologia nórdica. E eles são muito conhecidos, muito difundidos. Lá em Vikings, né, na série Vikings, quando os corvos passam, o pessoal fala que é Odin que está perto, né, Odin está dando bons presságios para a guerra. Também é citado em várias outras tatuagens referenciadas na cultura pop até hoje. Então, os corvos de Odin são de longe os mais conhecidos. Né? Eu acho que esse era o elefante colorido nesse vídeo de hoje. Todo mundo estava esperando eu falar da mitologia nórdica, e esses são os corvos de Odin, memória e pensamento, ou memória e sabedoria, que são os corvos que trazem as informações para Odin. Nem só de mitologia a gente vive, né? A cultura pop em geral influencia muito. E para falar dos corvos, eu tinha que falar da representação literária mais conhecida, os corvos de Game of Thrones, ou o Deus de Três Corvos, né? O Corvo de Três Olhos, que é um tipo de entidade, né? Uma deidade. Inclusive, tem um vídeo só sobre ele que a gente vai fazer em breve, então eu não vou me ater a muitos detalhes. Mas essa é uma obra literária que virou aí, né, uma das séries de maior sucesso. Essa obra foi de Edgar Allan Poe, também tem obras em que ele menciona, né? O Edgar Allan Poe também menciona o pássaro como um símbolo de luto, loucura e obsessão, que é a obra O Corvo, que leva o nome também de O Corvo. Uma obra de Edgar Allan Poe que também deve ser mencionada. Além, é claro, do que eu já comecei a falar, Game of Thrones. Os corvos são usados como mensageiros e associados à magia, inclusive ao conhecimento do oculto, sendo referenciados como o lendário corvo de três olhos. É o que eu acabei de falar, é o que está representado aí na imagem. Mas eu também citei as obras de Edgar Allan Poe, principalmente no livro O Corvo. Ou seja, até hoje, os corvos são muito lembrados, né? Os corvos são muito lembrados. Quem lembra do filme O Corvo, que o filho do Bruce Lee fez, né? O Brandon Lee fez o filme O Corvo também. Tá aí outra representação. Então, até hoje, os corvos são muito lembrados, muito representados e fazem parte intrínseca da cultura popular do mundo inteiro, tá bom? E quanto ao corvo de três olhos, eu não vou mais me destrinchar aqui, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre esse corvo, só sobre essa mitologia de Game of Thrones, em um vídeo específico, tá? Bom, galera, essas foram as representatividades dos corvos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também aos comentários, aos compartilhamentos, às visualizações que estão chegando. E se você está vendo esse vídeo, mas não é inscrito ainda, considere se inscrever, considere dar uma força pra gente. Considera o fato de você deixar um like, é de graça. E você vai curtir mais vídeos aqui do canal, porque você já está vendo, né? Lógico, você não é obrigado a fazer isso, mas eu ficaria muito grato. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.